O governo sempre pega quem tenta pagar menos imposto? Mito. O governo pega quem tenta não pagar ou pagar de forma errada. Você tem um crédito tributário, primeiro veja se você pagou aquele tributo para gerar um crédito. Isso é muito importante. Então, é um mito, assim, absurdo. Medo de fiscalização. Eu escuto isso muito dos meus clientes. Ah, Bia, mas se eu fizer isso, não vai ter fiscalização? Principalmente no passivo tributário. Não, você tem risco de fiscalização tendo um débito em aberto. Imagina tentando negociar. É claro que você não vai ter. O risco de fiscalização, ele existe a partir do momento que você abre uma empresa no Brasil, gente. Assim, vamos lá, o risco existe, é a mesma coisa. Existe risco de eu ter uma trabalhista? Lógico que existe. Agora, se você vai ter sucesso na tua defesa ou não, aí já são outros 500. Mesmo raciocínio pro fisco. Seja bem-vindo ao podcast Liberdade Empresarial, podcast que é para você, empresário, que deseja viver com lucro, liberdade e alinhado ao seu propósito. Eu sou Carolina Santos, sua mentora que vai te conduzir nessa jornada. E no podcast de hoje nós temos uma convidada mais que especial. Ela entende de um dos maiores desafios e pesadelos dos empresários brasileiros: impostos. Ela é mãe, esposa, empresária e advogada tributarista. Também é especialista em resolver passivos de alta complexidade e transformar o caos tributário em estratégia para o seu negócio. Sócia fundadora da BF Company e da BF Business Academy, tem especialização em fusões e aquisições pela INSPER, pós-graduação em planejamento tributário e empresarial e em ciências políticas. Ela já mostrou na prática que planejamento tributário não é só para grandes corporações, é questão de sobrevivência e crescimento para qualquer empresa. Além disso tudo, eu tenho o privilégio de tê-la como sócia no Class Club e companheira de treino no projeto A Ordem, que foi liderada pelo Joel J. Bia, muito bem-vinda, obrigada pela tua participação. Ai, obrigada a você, Carol, adorei a entrada do seu podcast, os valores que você trouxe são exatamente o que eu acredito, liberdade e lucro, assim, com certeza. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigada. Espero poder contribuir com você e com todos os ouvintes. Vamos lá, gente, já se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder nadinha. E eu quero saber aqui depois, comenta lá, qual foi o insight, qual foi o aprendizado, qual foi a ficha que caiu, porque aqui não é passatempo, está aqui para aprender e melhorar o teu negócio, para trazer dinheiro para o bolso e trazer liberdade. Tamo junto? Com certeza, com certeza. Bom demais. Bia, vou fazer uma pergunta aqui que é o princípio da nossa conversa no podcast Liberdade Empresarial. O que é liberdade para você? E liberdade para mim, ela é... Primeiro que a liberdade, ela é um propósito. Ela é um propósito e um objetivo. Boa. Além de uma... Nossa, a liberdade pra mim, na verdade, é o que conduz minha vida. Não sei se dá pra ver, mas eu tenho uma tatuagem escrito Liberté. Sério? Né? Juro por Deus. Olá! Por isso que eu falei, eu adoro. Gente, eu amei, assim. Conectou. Conectei total. Na verdade, a liberdade, ela sempre foi pautada. Inclusive, assim, desde o direito, né? Existem a questão dos bens. O que são os bens do direito, né? O primeiro é a vida. O segundo é a liberdade, o mais importante. Então, é muito curioso que desde a formação do direito, quando você começa lá no início da faculdade, a liberdade, ela já é uma pauta, né? E ela foi uma pauta na minha vida sempre. Então, ela é o motor. Eu acredito que pessoas bem-sucedidas não são aquelas que têm uma conta bancária recheada. São aquelas que têm o poder de escolha. E poder de escolha nada mais é do que liberdade. Boa. E quando a gente tem liberdade, a gente pode escolher melhor os nossos caminhos. E é algo que eu trago até de ensinamento para o meu filho, que a liberdade, ela só vem se você tem responsabilidade. Boa. Então, quanto mais responsável você é, mais livre você é. E isso é algo que eu trago para minha empresa, para os meus negócios, para as minhas negociações e principalmente para minha maternidade. Sensacional, sensacional. Liberdade é o que me move. Já começamos bem, né, gente? Já viu? Já sentiu a pressão aqui no clima, né? Muito bem. Bia, não tem como a gente não falar dessa pauta, né, que é a dor de cabeça, é o transtorno, é um desafio para muitos empresários. Então, você como especialista, obviamente, gente, estamos aqui muito bem acompanhados, então já conecta aqui, depois segue a Bia. Como é que a gente acha nas redes sociais, Bia? Já vamos começar aqui já. Beatriz Finocchio, o meu Instagram, ele não é fácil, mas é Beatriz com Z, Finocchio, F-N-O-C-H-I-O. Boa. Muito bem. Olha só, o empresário vive num campo minado, né? A gente tem, como muitos falam nessa área de business, o manicômio tributário, né? Tem essa perspectiva. E a gente vê que quem realmente não está preparado, quem não tem uma boa orientação, quem não tem um bom profissional para se consultar, acaba pagando muito mais do que deveria e a conta já não é baixa, né? Já não é baixa. Já não é baixa.
Agora, a gente tem tramitando aí no Congresso, e você tem muito acesso também a esses canais, né? A reforma tributária, né? O que vai impactar, o quanto o pequeno negócio precisa já ficar de olho em ajustar internamente, o que está rolando, o que vai rolar, que vai impactar essas pequenas empresas, para que a gente não seja pego tão de surpresa assim. Perfeito, perfeito. É curioso essa pergunta, Carol, porque acabou de acontecer uma conferência tributária lá no Rio de Janeiro, e uma das discussões, assim, de grandes nomes de tributaristas, inclusive que participaram ativamente do projeto de lei da emenda à Constituição da reforma tributária, e existia 2 grupos, né? Existia o grupo que era a favor da reforma e o grupo que era contra a reforma. E de advogados, juristas, pessoas renomadas que sabem. Não balela, pessoas que sabiam do que estavam falando, né? E aí, eles não conseguiam debater, porque nenhum nem outro, tanto a favor quanto contra, tinham argumentos o suficientes para rebater o argumento da parte. Caramba. Só para você ver o quão complexo é o negócio. Se tá difícil para eles. Se tá difícil para eles, imagina para nós, né? E num dos momentos da reforma, o que eu tenho orientado muito o cliente é: qual foi o objetivo da reforma? Simplificar o manicômio tributário. Porque a realidade é que a gente só fez a reforma sobre o consumo, tá? A reforma da renda, ela ainda já foi aprovada até no Congresso a urgência da reforma da renda, só que ela ainda não aconteceu. Então, Bia, como assim reformar o consumo? Reformar o consumo é reformar aquela tributação quase que o consumidor final não enxerga, só paga o preço. Tá? E essa reforma sobre o consumo, ela veio para tentar simplificar e transformar um monte de tributo em apenas 2. Que é aquela sopa de letrinha toda, exatamente, dá uma enxugada. Se eu começar aqui, vai todo mundo começar a dormir no meio do podcast. IPI, ICMS, PIS, COFINS. Isso, exatamente. E a gente vai transformá-los no IVA dual. Tá. Ou seja, o IVA era para ser um imposto único, só que aí o Brasil já começou com o IVA dual. Não, a gente não vai poder ser único, Tava entendeu? fácil demais, Tava fácil complicar. demais, entendeu? E aí a gente fez o IVA dual, que é o IBS e a CBS, tá? Então vamos lá. Qual é o grande... IVA dual. Seria um imposto. Seria um imposto que se ramifica em 2, tá? O IVA é a espécie o IVA é o gênero da espécie IBS e CBS. Gente, não dá para ser fácil. Então, tá entendendo? Exatamente. Bia, quanto isso vai impactar no meu bolso? Vamos lá. As alíquotas, elas ainda não foram totalmente definidas. Por isso que a gente vai ter um período de transição. Esse período de transição, ele já vai começar a partir do ano que vem. Vai ter um período de teste que os dois sistemas tributários, o antigo e o novo, vão coexistir. Justamente para a gente se adaptar. E são 10 anos de tramitação. Então, primeiro, calma. Por que calma? Porque 10 anos daqui para frente. Daqui para frente. E calma. Porque assim, gente, a reforma tributária tem muita coisa que ninguém sabe. Nem o fisco sabe te responder. Meu Deus. Então, existem muitas empresas já, adeque a sua empresa, tal, adeque a reforma tributária, a consultoria para reforma tributária. Ok, é importante ter a consultoria para reforma tributária, mas tem que ter muita cautela nessa contratação. Porque existem várias nuances que a gente ainda não sabe como vão ser. Claro que você já precisa estar preparado, calculado, porém, realmente, a reforma tributária, ela veio para ficar, ela já é uma realidade, precisa se adaptar, precisa entender. Mas nós temos esse período de transição. E qual é o grande lance da reforma? É tentar simplificar. Qual é a minha grande questão com a reforma? São nuances que nem são tão com relação a tributos, mas sim a prática do dia a dia empresarial. Vou dar um exemplo disso. A empresa hoje no Brasil, ela costuma ter sobrevivência do momento que ela emite a nota fiscal até o momento que ela paga efetivamente o tributo do que gerou o fato gerador daquela nota. Então, hoje a gente tem aí uns 20 dias de fluxo de caixa, mais ou menos, que a gente geralmente calcula, que é um respiro, né? Na reforma tributária não vai ter. Então, muito mais importante do que perceber quanto vai ser de alíquota, quanto vai ser o imposto, é importante a gente saber como que vai ser esse fluxo de caixa, através do split payment. Vai ter que pagar na hora. Os bancos vão fazer um grande sistema chamado split payment. Uau. Que vai ser. Então, assim, existe esse problema que é muito mais sério do que, por exemplo, efetivamente a alíquota, tá? Então, isso atrapalha muito mais o fluxo de caixa de uma empresa. E a alíquota, eu acredito que sim, não vai ser mais baixa do que a gente tem hoje, tá? A gente já teve gente falando em 27, já teve gente falando em 33, já teve todos os números possíveis e imaginários, exatamente, do IVA, etc. E um outro ponto da reforma bem sensível, só para também concluir a questão da reforma tributária, é com relação ao comitê gestor do IBS e da CBS, que misturam-se competências e pessoas para fazer a gestão dessa arrecadação. E isso é muito preocupante, porque além de ser algo muito político, porque vão ser cargos políticos e técnicos também, mas sim, a questão política ela é algo que a gente não pode deixar de falar, fortíssimo.
Um dos princípios da reforma tributária, inclusive, é da simplicidade e da transparência. E, honestamente, eu não sei como, falando de Brasil, a gente vai conseguir cumprir com os princípios da emenda constitucional, né? Não tem como garantir muita coisa, né? Exatamente. Agora, o quanto isso pode impactar, por exemplo, o pequeno negócio, que hoje tem o Imposto Simples Nacional, alteraria para essa nova alíquota ficar igual para todo mundo ou não? Então, o Imposto do Simples Nacional também é uma questão polêmica lá dentro da reforma tributária. Porém, o Simples Nacional, ele nunca foi simples. Então, isso também é algo que o empresário precisa observar. A gente tem uma grande mania de achar que o Simples Nacional é o melhor dos mundos. E às vezes não. Às vezes é só você entender a fundo o modelo de negócio do cliente, daquela empresa, para você entender que muitas vezes o Simples Nacional não se justifica. Com a reforma tributária, já existiu também muita especulação, mas o Simples Nacional, ele tem que ficar. Porque, primeiro que a faixa de faturamento para ser excluído do Simples, ela está muito obsoleta. A gente precisa melhorar essa faixa urgentemente. Atualmente então, é 4,8 milhões. 4,8 milhões e tem a sub, mas enfim, aí depende de estado, etc. De ICMS é uma outra questão. Mas complicaram até o Simples. Exatamente. Então, assim, que de Simples não tem nada, né? Então, com relação às empresas do Simples, o que eu posso dizer com relação à reforma vamos nos preocupar, principalmente nessa questão da faixa, de ter aumento, para que as empresas que justifiquem estar no Simples continuem, e esperar para que todas as legislações pertinentes ao Simples sejam publicadas, e aí a gente pensa. Porque a gente tem que pensar que é um DARF único e vai continuar sendo. Em vez de estar discriminado PIS, COFINS, ISS, muitas vezes dependendo, ou daí depende muito da atividade da empresa, mas aqueles tributos ISS, etc., vão estar lá discriminados como IVA dual, ou IBS, CBS, aí depende. Então, por enquanto, o pequeno negócio não precisa se preocupar tanto com essa transição. Precisa estar informado, exatamente. Precisa estar informado e adaptado quando sair efetivamente todas as instruções normativas da Receita, que já vem publicando bastante coisa e transição com relação aos sistemas. Você trouxe a questão do Simples nem sempre ser a melhor opção. A gente já começa aqui a polemizar, arranjar treta e confusão com contabilidades. É isso. Né? Até quando? Ou quando é que faz sentido a empresa estar enquadrada no Simples? Tá. Depende, como tudo no Brasil, né? Lógico. Mas a grande questão do Simples Nacional é que muitas vezes a faixa que você está, com relação ao anexo que você está lá da atividade, então é um grande conglomerado de deixa eu ver como é que está teu KNAI, deixa eu ver as atividades que você efetivamente presta, os serviços que você efetivamente presta, ou os produtos que você vende mesmo. Como funciona o teu modelo de negócio? Basicamente essa é a primeira pergunta sempre do planejamento tributário ou de qualquer coisa. Além disso tudo, você precisa entender em qual faixa você está enquadrado. Existem várias nuances de, por exemplo, tem muita empresa que pode aplicar o fator R, que é uma forma que a gente tem da folha de a folha de pagamento ser uma determinada alíquota para o faturamento, e a gente consegue diminuir tributo, tal, uma coisa meio confusa. Amenizada ali. Dá uma amenizada. E o fator R, quando ele já não faz mais sentido, ou quando ele não pode ser, você precisa começar a olhar quanto eu tenho de despesa, quanto eu tenho de lucro. Quando que a minha tributação ela está mais que 10%, 12% lá da faixa de rendimentos de faturamento do Simples, não era bom a gente dar uma olhada? Como é que está essa questão de folha de funcionário? Porque qual é a grande dor do Simples na prática? A grande dor do Simples na prática é a folha. É como você pagar os seus funcionários migrando de regime, entendeu? Então, essa é a grande dor. Então, quando você faz uma revisão, e aí o melhor momento para todas as empresas fazerem isso, todos os anos, Bia, todos os anos, chega agora julho, agosto, tem uns que tem já o planejamento todo, mas assim, entende qual é a projeção de faturamento, tanto desse ano quanto dos próximos, para entender se faz sentido ainda o Simples, tá? Então, ter os dados na ponta na ponta do lápis é muito importante para começar a entender. Então, se suas despesas começarem a ser muito altas e a alíquota do tributo também, vale a pena você começar a entender. Claro, existe ainda o lucro presumido, antes do lucro real, porque existe uma falsa sensação de que do Simples, você progride de regime quando você sai do Simples, vai para o lucro presumido para o lucro real. E às vezes não, às vezes vale a pena você sair do Simples direto para o real. Mas aí depende muito da atividade. Bacana. Então tem que fazer essa análise junto a um tributarista. Junto a um tributarista, um contador especializado em planejamento tributário. O ideal, o mundo ideal, o Dream Team, que eu brinco, é contador e advogado tributarista e empresarial totalmente alinhados. Bacana. Agora vamos trazer um contexto até profissional para que o empresário que está em casa, está assistindo, está lá na empresa já de cabelo em pé, com tanto imposto, tanta letrinha. Um advogado, talvez generalista, vai ter todos esses elementos para avaliar? Ou um contador que de repente atende lá centenas de empresas, ele mesmo, né, fazendo todo esse acompanhamento.
ele tem esse refino para conseguir orientar? Ou realmente tem que fazer um esforço, nem que seja financeiro, de pagar um profissional especializado para conseguir extrair esse detalhe do detalhe que vai fazer diferença lá no bolso? Perfeito. Eu costumo dizer que contratar tributaristas é um investimento, não é uma despesa. Inclusive, pode pôr investimentos lá nas suas balas da IE, porque não... Vai dar ROI. Vai dar ROI. Não tem como não dar ROI, a não ser que ele não seja um bom profissional. O que eu costumo dizer e conscientizar, principalmente o empresário brasileiro, é que ele acaba exigindo do contador muito mais do que o contador pode oferecer. Por incompetência do contador? Não. Isso é muito importante deixar claro, não é por incompetência do contador, mas o contador, ele tá preocupado com N coisas dentro do teu próprio modelo de negócio. Ele tá com o teu departamento pessoal, com o teu departamento fiscal. Existem N situações que você, esqueci de mandar o extrato, esqueci de mandar não sei o que. A gente sabe como é o dia a dia do empresário. Mandou o extrato? Um debate da conciliação. Cadê a conciliação? Enfim, então assim, existe um limite que a gente acaba trazendo pro contador a responsabilidade que muitas vezes não é dele, entendeu? Então, é uma conscientização de todos com relação à questão tributarista. Quem é o Dream Team ideal? O contador, junto com o advogado empresarial, junto com o advogado trabalhista e a contabilidade. É isso que você precisa trazer de time para você. Porque você gera passivo. Não tem como. Quanto custa um contador que não tem tempo, e aí eu não falo que é incompetência, gente, não tem tempo para conseguir trazer para o empresário melhores soluções do débito que está parcelado? É inexequível, né? Não Totalmente, cabe, não tem como, entendeu? Então, você está perdendo fluxo de caixa, você está perdendo desconto em eventual parcelamento. Outra coisa, a responsabilidade do contador, muitas vezes ela é solidária, ou seja, responde junto por algum erro. E aí, como que o contador vai colocar o dele? É complicado. Entendeu? Então, assim, é muito complexo, entendeu? Então, é muito importante a conscientização do empresário primeiro. Depois a gente fala do contador, entendeu? É uma tarefa de casa, né? É uma tarefa de casa da empresa, entendeu? E não da contabilidade. Eu sempre oriento meus mentorados a, pelo menos uma vez por ano, como a Bia falou, vai conversar com o teu contador. Chama ele para tomar um café, conversa com ele, vê se está no enquadramento certo. Isso mesmo. E juntar esse Dream Team, né, gente? Já ampliamos aqui o leque. Buscar realmente especialistas, né? Que muitas vezes o empresário acaba achando que está gastando, achando que, né, não tenho. Na verdade, tem muito dinheiro na mesa que você não enxerga. Por não ser especialista ou por estar numa vida corrida. Total. Né? Então, a rotina, né, do empresário, principalmente pequeno negócio, é muito na mão do dono, é muito na dependência. São decisões diárias que você tem que tomar, às vezes não. Impossível dar tempo de se atualizar tecnicamente. Para um advogado, para um contador já é difícil. Imagina para o empresário que está ali com o funcionário, o cliente, toda a confusão acontecendo. Exato. E é importante dizer que existem mais órgãos do que a Receita Federal, as secretarias das fazendas ou as questões, os postos fiscais municipais, que falam um linguajar muito jurídico. Que o contador não é obrigado a saber, gente. Uma normativa, uma instrução normativa da Receita, uma portaria da PGFN, são coisas totalmente, com palavras totalmente jurídicas. E que, às vezes, o advogado, na interpretação, que ele estudou 5 anos para ter aquela intenção, então a obrigação dele é entender o que está escrito naquela lei, imagina para o contador, entendeu? Então, é algo que, de novo, é uma conscientização do empresário. Então, assume a responsabilidade, meu amiguinho. Tem que ser feito dentro de casa, coloca na tua agenda lá, conversar com o contador, ter um tributarista, ter um especialista por perto, porque isso vai colocar dinheiro no seu bolso. E tributos são, no Brasil, pesado, né? Então, se você está pagando errado, você está deixando aí de trazer o teu lucro, a tua liberdade financeira e empresarial está indo cada vez mais longe, né? Então, é importante você ter isso muito no radar. Agora, uma outra coisa que eu vejo muito, Bia, sugestões contábeis, já passei por isso também, o contador vai lá e fala assim, abre mais um CNPJ, abre mais um CNPJ, abre mais um CNPJ, e dali a pouco o empresário está com 4, 5, colocando até na conta do vizinho, né? Sempre. Do amigo, cheio de parentes para colocar chama de vitamina C. Vitamina C? O que é vitamina C? Laranja, né? Os laranjas, para abrir vários CNPJs, como se isso fosse uma estratégia tributária eficiente. Até que ponto isso funciona, até que ponto isso é furada, corre, que é cilada. Fala pra gente sobre essa percepção, Bia, porque é muito comum ainda ter essa prática, essas orientações. Ela é comum, ela é uma orientação, é importante dizer, ela é longe de ser sofisticada, tá? Porque, não, vou fazer isso não, primeiro assim, isso não é planejamento tributário, isso é muito importante, tá? Isso não é planejamento tributário, isso é simulação, fraude, tem vários outros nomes que a gente pode dar para isso. Por quê? Porque existe uma sutil diferença entre, vamos supor, um exemplo prático, eu não quero pagar IPVA.
Se eu não quero pagar IPVA, eu compro uma bicicleta. Eu não compro um veículo automotor. Ponto. E aí eu não pago IPVA. Eu tive o fato gerador do IPVA? Não. Mas eu me adaptei para não ter. E tá tudo bem. Agora meu meio de locomoção é uma bicicleta. Agora, o patinete elétrico, o que vocês quiserem. Mas assim... Vai de ônibus. Exato. Mas você concorda que você não tá fraudando ou fingindo algo que não existe na realidade. Então, esse é sempre o raciocínio. Eu estou fazendo algo que não existe na realidade ou eu estou me adaptando, fazendo o que tem que ser feito para pagar menos imposto? Aí tudo bem. Isso é a primeira coisa. Então, você vai abrir uma outra empresa, por quê? Porque você está abrindo outro CNPJ com quadro de funcionário diferente, com atividades diferentes, com endereço diferente, com sócios diferentes, com propósito diferente? Não, você não está. Então, tá dividindo o que já tem, né? Exatamente. É uma simulação. Então, primeiro, isso já é algo que é totalmente banal e previsível pela Receita Federal. Então, nem é algo sofisticado, que todo mundo já sabe. Outra coisa que é muito importante dizer... É muito comum que a gente tenha a mania de querer abrir outro CNPJ para colocar no Simples Nacional, somente, como eu disse, aquela dor lá, somente o quadro de funcionários lá, porque a folha é muito alta, a carga tributária perante a folha, em cima da folha. Então, eu abro um CNPJ no Simples Nacional para operar na trabalhista, né, na parte de trabalhista, e o outro eu faço todo o faturamento. Gente, é sério. Todo mundo faz isso. Então, assim, é algo que vira e mexe, você consegue... Você traz luz para uma coisa que estava quieta, entendeu? Então, vale muito mais a pena você fazer um planejamento tributário, ter a responsabilidade de olhar os números, projetar faturamento, entender qual é o faturamento, porque muitas vezes você vai até pagar mais imposto. Você começa a ter um monte de empresas no Simples Nacional, você precisa pagar para o cara que você... Vamos falar... a verdade, você precisa pagar pro laranja, claro. Exatamente, você precisa pagar pro cara que você abriu o CNPJ, algum pedágio você vai ter que pagar, porque não existe almoço grátis em nenhum lugar do mundo. Você vai ter que pagar os tributos daquela empresa, o risco que você vai correr. Quando a empresa eventualmente for fiscalizar, você vai correr um risco absurdo de multa, juros sobre juros, vai virar um passivo gigante. Então, vocês têm que olhar, assim como a pejotização de maneira errada é um passivo, um futuro passivo, essas estratégias simuladas também são um futuro passivo. Boa. E tem a questão até que é aquela que ela já falou, né, gente? Às vezes, o Simples não é a melhor saída para a tua empresa. Às vezes, você até tem um faturamento abaixo, que se enquadraria dentro do Simples, mas não necessariamente é a melhor estratégia. Exatamente. E às vezes, você está lá com 2, 3, 4, N empresas penduradas no caixa ali. É uma loucura. Criando todo um passivo, né? E é importante lembrar que do Simples Nacional existem várias regrinhas que acabam também trazendo muita coisa de amadorismo. Por exemplo, uma empresa que tem como sócia PJ não pode ser o Simples Nacional. O faturamento dos 4.800, ele vai ser somado à mesma pessoa física que tá. Então, assim, muitas vezes você ainda faz errado, colocando a mesma pessoa física nas mesmas empresas. Então, assim, que caracteriza grupo, né? Eu ia falar isso. O risco de caracterizar grupo econômico é muito alto. E aí o grupo econômico tem diversas consequências jurídicas que ninguém quer experimentar. Eu costumo dizer que a banca nunca perde. É igual cassino, né? A banca é o governo, gente. A banca nunca perde. De alguma forma ou outra, o governo vai pegar. É isso. E aí já entra essa outra... Talvez seja até um mito, né? Poxa, uma empresa pequena, não vai ter fiscalização, nunca vai pegar. Como é que tá isso hoje? Não existe isso, gente. A banca nunca perde mesmo. A banca nunca perde, entendeu? A gente precisa também saber ler Brasil, sabe? Então, a gente tá no momento do Brasil que nós temos no governo, e aqui eu não tô fazendo pauta política, tá? Só estou falando de fatos. É um governo que tem como característica arrecadar menos e gastar mais. Então, ele quer arrecadar muito, mas ele gasta muito. Então, ele precisa que a conta empate, por uma questão até de responsabilidade fiscal. Tem uma lei de responsabilidade fiscal. Existem várias questões que não dá para ultrapassar um teto de gastos, que com certeza todo mundo já ouviu falar disso em algum jornal, já leu em algum valor econômico da vida. Então, quando você faz essa leitura de que o governo gasta mais do que arrecada, e isso é uma característica de governos com mais assistencialismo, porque precisa arrecadar mais. Alguém tem que pagar a conta, né? Alguém vai pagar essa conta. Então, é só você entender. Será que a fiscalização ela não vai ser maior? Porque precisa arrecadar mais? Então, é muito óbvio você conseguir enxergar essas nuances. Então, principalmente no âmbito federal, de tributos federais, e aqui eu tô falando de Simples Nacional, de um DARF só, mas eu tô falando de RPJ, de CSLL, de PIS e de COFINS, principalmente. Será que não é mais importante a gente olhar o risco que se dá para uma fiscalização? Porque, gente, vocês têm que contar com o custo Brasil. Quando entra uma fiscalização, não é só o fiscal que vai entrar lá e fazer a autuação. Você vai ter que pagar um advogado, você vai ter que pagar um advogado. Eu sempre costumo dizer que o custo da prevenção é sempre menor que o custo do reparo.
Então, você tem uma consultoria tributária mensal, você tem uma consultoria tributária que já planejou tudo, com certeza vai ser mais barato do que você ter que responder uma autuação fiscal num prazo determinado que vai ter uma urgência. E essa autuação pode ser milionária. E muitas vezes essa autuação vai virar um passivo, que vai virar uma discussão de anos e anos, ou até juridicamente, podendo até enquadrar em crimes contra a ordem tributária. Então, é muito caro você ser mal orientado. E pode inviabilizar a empresa, muitas vezes, né? Inviabilizar completamente a empresa. Assim, existem empresas que pediram RJ por causa de uma fiscalização. Caramba. Por causa de um auto de infração. Então, é muito complexo. Muito bom, muito bom. Gente, olha quanta coisa que precisa saber. Que bom que você está aqui assistindo, que bom que você veio, né? E Vi, a partir de que momento que é possível, é viável uma empresa começar a fazer um planejamento tributário, ter um especialista, abriu no dia 1? Já é bom ter alguém ou espera ficar grande? É o tipo de coisa que você faz para ser grande ou faz quando for grande? É o tipo de coisa que você faz para ser grande. Para ser grande. De preferência antes de abrir. É no dia 0. Boa. Por quê? É no D0 que eu falo. Porque a empresa, ela, até a localidade geográfica, é planejamento tributário. Vou te dar o exemplo clássico do e-commerce. Existem estados que dão muito mais benefícios só porque você está naquele estado do que se você está em outro estado. Então, imagina para você abrir o CNPJ em um estado que não tem tanto benefício quanto poderia ter em outro lugar. Além de você deixar de economizar o que você poderia economizar, você ainda vai ter o gasto de depois perceber que você mobilizar tudo e mudar a empresa de lugar. E às vezes isso não é viável. Então, é antes de abrir que você precisa contratar uma consultoria empresarial tributária. Isso mesmo sendo empresa de pequeno porte, sendo no mesmo Simples. Sendo, claro, porque a quantidade de e-commerce que a gente tem no Simples é gigante. E a gente consegue, sim, vários benefícios. E muitas vezes não vale a pena o Simples, vale a pena sair do Simples Nacional, justamente para aproveitar mais e mais benefícios. Caramba. Esse é o grande ponto do Simples Nacional. Tem ponto cego aí, hein? Tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. E parte do teu trabalho é encontrar esse dinheiro na mesa, né? Parte do meu trabalho é encontrar esse dinheiro na mesa. A BF Company hoje faz todo esse trabalho de planejamento estratégico, tributário, e a minha função hoje na BF, além de, óbvio, né, fazer aquela empresa mesmo, CEO total, eu mesma atuo quando tem passivos de alta complexidade, medida cautelar, bloqueio de bens, aí essa parte eu entro com tudo que eu mais Treta e confusão, tiro porrada e bomba e entra a Bia. Entra a Bia, mas a gente é 100% especializado em toda a parte de planejamento tributário, preventivo, toda essa parte para não chegar... Precisou de mim, porque temos um problema. Agora, da minha empresa, ótimo, é porque você está no caminho certo. Perfeito. Então, busca antes, né? É prevenção, antes, né? Exatamente. Prevenção. Exatamente. E o quanto ainda o empresário brasileiro é mais reativo? Ele paga para ver, ele espera a bomba estourar para depois falar, então, né? Deixa eu procurar um advogado. Ainda tem essa cultura ou ainda está aprendendo a se prevenir? A verdade é que o empresário brasileiro, ele tá bem mais maduro economicamente falando, tributariamente falando, tá? Mas ainda existe muito empresário que cai no conto do vigário. Gente, não existe bala de prata. Eu acabei de gravar um vídeo falando sobre os 3 principais erros do empresário brasileiro com relação ao tributário. O primeiro deles, obviamente, é não contratar um planejamento tributário. O segundo deles é também sempre achar que não vai acontecer nada. Até brinquei falando que o terceiro erro o terceiro erro é não me contratar. Mas é brincadeira. O terceiro erro é você acreditar que existe milagre, que existe o jeitinho brasileiro. Essa conta sai muito cara. Eu tenho empresas com passivos gigantescos porque contrataram uma consultoria que não existia aquele crédito e ele apurou um crédito, ele se apropriou de um crédito tributário que não existe. Gente, isso vem com multa, isso vem com juros, isso vem com multa de 150% muitas vezes. 150%, gente, é muita coisa. Então, esse é o maior erro, assim, você não acreditar que a bala de prata vai dar um problema. Sabe? Então, é muito mais, além da maturidade de saber que o tributário, ele faz parte do dia a dia do empresário, um empresário maduro sabe de tributos, é achar que existe milagre, tá? Então, não caiam em conto do vigário. A gente teve um exemplo muito forte nessas últimas 2 semanas sobre apuração de crédito que não existia, etc, etc. A conta chega, gente, não tem jeito. Você vai construir um castelo de areia. Muito bom. Para quem pensa em perenidade, uma empresa sólida, em pensa em liberdade, em deixar alguma coisa, um legado para os filhos, não só herança, mas legado. Um legado. Não tem como abrir mão disso. Né? Ou até um futuro M&A, entendeu? Você quer fazer a venda da tua empresa, quer se livrar, quer viver a vida, quer ganhar não realmente. F5 e pá, né? F5 e pá, o equity. Não vai existir, gente, assim, porque quando você gera... Entenda que existem movimentos empresariais que geram
lucro e movimentos empresariais que, num primeiro momento, geram lucro, mas depois esse lucro se transforma num enorme passivo. E não se iludam. O investidor, o fundo, que é sério, sabe o que tem um possível passivo. E aí o valuation da tua empresa, ó, vai lá embaixo. Às vezes até tem uma estrutura de mercado, às vezes até tem um patrimônio ali, mas o passivo é tão grande que derreteu tudo, né? Ou o futuro passivo, né? O possível passivo, né? Isso é bem importante a gente sempre orientar o empresário. Faz muita diferença ter uma consultoria. Muito bom. Bia, já ouvi muito de empresários, principalmente de pequeno porte, até de médio, já ouvi muito também. Se não fizer cambalacho fiscal, não tem como prosperar no Brasil. Verdade ou mito? Acho que por tudo que eu falei aqui, né, tá na cara que é mito. A verdade é que o cambalacho pode se transformar em planejamento tributário. Planejamento tributário sério. Aí eu acredito, aí eu vou junto nessa frase. Porque é muito fácil quebrar. A gente não é ensinado em lugar nenhum sobre tributo. Se a gente aprende na amarra como é ser empresário, como é gerir empresa, etc., imagina sobre tributário. Né? É um assunto que muita gente foge, né? Muita gente chato. foge. É chato. Burocrático. Os empresários, eles tendem a ignorar aquilo que eles não conhecem, porque não gosta de ficar num campo que é o desconhecido, né? É desconfortável. É desconfortável. Né? E isso é a característica de muito empresário, né, no Brasil. Então, muito. É muito óbvio, né? Muito bem. Eu tenho algumas questões aqui que a gente fazer o mito e verdade, tá? Esse foi o primeiro. Tá bom, né? Se não der cambalacho, não tem como sobreviver no Brasil. Mito. Na verdade, gente, é porque o modelo de negócio está errado. Se ele não sustenta a estrutura tributária que temos no país, que está aí para todo mundo, né? Mas cedo ou tarde a conta vai chegar. Se ele não se sustenta é porque o modelo de negócio está errado. Então, você tem que rever o modelo de negócio para ver se faz sentido continuar persistindo, porque senão você vai estar construindo um castelo de areia, você vai construir um negócio que não se sustenta ao longo do tempo, ou às vezes você fica se enganando, achando que está legalzão, né? Na verdade, você pega até o dinheiro, põe no teu bolso, vai viver a vida, mas aquele passivo está sendo acumulado, né? Acumulado, 100%. Acumulado. O governo sempre pega quem tenta pagar menos imposto? Mito ou verdade? Mito. O governo pega quem tenta não pagar ou pagar de forma errada. Então, se você tem um crédito tributário, primeiro, veja se você pagou aquele tributo para gerar um crédito. Isso é muito importante. Então, é um mito, assim, absurdo. Medo de fiscalização. Eu escuto isso muito dos meus clientes. Ah, Bia, mas se eu fizer isso, não vai ter fiscalização? Principalmente no passivo tributário. Não. Você tem risco de fiscalização tendo um débito em aberto. Imagina tentando negociar. É claro que você não vai ter. O risco de fiscalização, ele existe a partir do momento que você abre uma empresa no Brasil, gente. Assim, vamos lá, o risco existe, é a mesma coisa. Existe risco de eu ter uma trabalhista? Lógico que existe. Tá com empregado, vai ter trabalhista. Agora, se você vai ter sucesso na tua defesa ou não, aí já são outros 500. Mesmo raciocínio pro fisco. Bacana. Vamos lá. Toda empresa paga mais imposto do que deveria porque não entende as regras? Porque não entende as regras, sim. A quem entende as regras ou tem um time, aí paga certo. Aí não paga tanto. Não paga tanto. E esse risco de pagar imposto errado é pela falta do planejamento, pela falta do acompanhamento. Por quê? Porque a gente tem uma complexidade tributária muito séria. Não quer dizer que não vai pagar. Não quer dizer que não vai pagar. Vai pagar certo. Vai pagar certo. Vai pagar o que é devido. O que é devido, ponto. Eu quero pagar certo. Não quero pagar nem mais nem menos. O certo. É importante a gente lembrar que a gente tem um mito aí, não sei se vai vir, é que o Brasil tem uma alta carga tributária. O problema do Brasil não é a alta carga tributária. E isso é muito importante deixar claro. O problema do Brasil é a tributação estar invertida. Fala mais. Vamos lá. A gente tem um saco de arroz. Vamos supor que eu ganho R$1.000 e a Carol ganha 100 mil por mês. Eu e você vamos pagar o mesmo preço nesse saco de arroz. Eu não considero, e aí falando um pouquinho mais difícil, a minha capacidade contributiva. Tá. Então, a tributação sobre o consumo, ela não considera o quanto eu tenho de capacidade de contribuir, o quanto você tem capacidade de contribuir. Logo... Porque ele está no produto. Porque está no produto. Tá. Então, isso é a tributação sobre o consumo. E essa que é o objeto da reforma tributária, inclusive, voltando a alguns minutos. Então, a partir do momento que eu e você pagamos a mesma carga tributária, sem considerar a minha capacidade contributiva e a sua é 100 vezes maior que a minha. Isso sim é injustiça tributária, tá? Aí a gente fala, vamos reformar a renda. Só que você vai reformar a renda e a tributação sobre o consumo? Beleza tributar a renda. Eu concordo que no Brasil, 27,5% não é um mundo ideal. A maioria dos países desenvolvidos tributam muito mais a renda. Só que só tributa a renda.
O consumo é pouquíssimo tributado. Então, mas na Dinamarca, mas em Portugal, mas não sei aonde, na Finlândia, na Suécia, na Suíça. Claro que eles tributam muito a renda. Eles deixam. É basicamente assim: trabalha, gera lucro. Só quando você conseguir gerar um lucro e uma renda, aí sim eu te tributo. Entendeu? Aí sim vale a pena. Só que a gente vai reformar a renda sem tirar a tributação, sem desonerar a tributação sobre o consumo. É óbvio que não vai funcionar. Vai ser as 2 vezes. Vai ser 2 vezes. Vai pagar 2 vezes. Vai piorar. Caramba. Existe, agora vou parar um pouquinho o mito aqui, que isso aqui foi bom. Existe algum modelo no mundo, em outros países, que faça mais sentido para o Brasil, que a gente poderia se inspirar e espelhar nisso, porque é justo, funciona? Não vamos falar de máquina pública, porque aí é onde drena o nosso dinheiro, né? Eu vou ser bem sincera, assim, pode ser que se for divulgado, eu receba muito hate, mas, gente, a gente tenta comparar o Brasil. Eu falo, quando você está comparando preço de coisas, sei lá, vai reformar sua casa. Aí você vai comparar marcenaria altíssimo padrão com uma marcenaria que não tem nada a ver. Não adianta, cara. Você tem que comparar pera com pera. Eu sempre falo isso. Compara pera com pera e maçã com maçã. O Brasil, ele tem um tamanho e uma complexidade de diferença de economia de região para região que é muito séria. Então, não dá para eu comparar por tamanho com Suíça. Não dá para eu comparar com Dinamarca, com Suécia, que são modelos tributários que a gente acha ótimo, ou Noruega, etc. Não dá para comparar. Gente, olha o tamanho do Brasil, sabe? Então, a dimensão e até a diferença cultural e produtiva, né? O que tem concentrado o Sudeste é o resto do país. É o resto do país. Então, assim, tributa-se mais o Sudeste, mas a gente tem questões constitucionais também que precisam... Tô falando de tributo federal, né? Que precisam ser alinhadas. Então, é muito complexo. Entendeu? Não dá pra gente sair comprando assim, isso aqui é o ideal. Problema simples, solução simples para problema complexo não funciona. O que eu vejo pro Brasil, que seria um caminho para uma justiça tributária, justiça social e tentar diminuir a desigualdade social, é justamente trazer essa desoneração na tributação sobre o consumo. E aí sim tributar mais a renda. Aí sim funciona. Isso é que eu chamo de imposto Robin Hood, né? Eu não, né? O mundo tributário. Que o imposto de renda, ele é um imposto Robin Hood. É o que você tira dos ricos para dar para os pobres. Ok. Só que aí a gente mexe numa camada estrutural de sistema tributário muito complexa. E que pra gente chegar nesse nível de desonerar o consumo e conseguir tributar mais a renda, desonerando o consumo, sempre bom lembrar, seria o mundo ideal. Isso eu vejo como o mundo ideal não, mas seria o mais apropriado para o Brasil. Que é um pouco mais próximo do modelo americano. Você tem as alíquotas um pouco menores no produto, 7%, 12%, mas paga imposto de renda. E paga muito. Mas você percebe que a tributação também tem uma questão estadual definida, né? Depende. Varia muito. Por quê? Porque é grande também. Os Estados Unidos é gigante. Então, cada estado tem suas particularidades. Tem estado que é até isento, né? E tem estado que é paraíso fiscal, que a gente chama. Então, assim, não dá para você comparar um estado com outro economicamente falando, assim como no Brasil. Então, existe sim a justiça tributária, ela só será completa para, assim, fechar. Justiça tributária vai existir quando o Brasil tiver uma tributação sobre o consumo desonerada e sobre a produção desonerada e da renda, aí sim, mais onerada, de acordo com a capacidade contributiva. Explica o desonerada, de uma forma bem... Desonerada? Pra quem tá lá em casa consiga entender. O que quer dizer desonerado na prática? Na prática, é quase zero para eu conseguir produzir algo. Sem impostos. Sem impostos, ou quase zero. Um imposto bem baixo para tributar depois, lá na frente, quando eu tiver a renda. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma indústria, a indústria. Vamos supor que é nacional, tá? Senão eu ainda vou falar de exportação e importação. Vai complicar. Porque aí tem II, mas beleza, vamos pegar a indústria. Modelo atual de tributação. A indústria vai e incide o quê? IPI. Circulou mercadoria, incide o quê? ICMS. Circulou mercadoria de novo da distribuidora pro varejo, ICMS de novo. Vendeu. Isso sim contar PIS, COFINS e RPJ CSLL. E RPJ CSLL esquece, porque aí sim a gente tá falando de tributação de renda, tá? Então, vamos parar no PIS, COFINS, tá? IPI, ICMS. Gente, fora ISS, uma cascata, se tem serviço. Olha a quantidade de tributo. Se eu desonero isso e só deixo o IRPJ e CSLL, primeiro que o preço seria muito menor. Bem menor para repassado para o consumidor. Segundo, que aí sim teria de acordo com o quanto você gastou para fazer esse produto, pensa, o quanto você gastou efetivamente, o custo da produção, não o custo do Estado em cima da produção.
Aí é que entra a justiça tributária. Isso é desonerar. Boa. Boa, né, gente? Demais. Agora, olhando para o contexto global, né? Tarifaços e outras coisas. Quanto isso impacta, de fato, para o pequeno negócio, talvez o nosso agro ou as empresas familiares, que você vê que a imensa maioria, né, das empresas brasileiras são de pequeno porte, são empresas familiares, muitas agricultura familiar. Que Perfeito. impacto não tem? O que a gente pode esperar disso tudo? Eu acho que a gente não pode ser leviano em dizer que um belo dia os Estados Unidos acorda e tarifa um monte de produto que antes não era tarifado, não vai ter impacto. É claro que tem impacto. O impacto principal que eu vejo do tarifaço do Trump é primeiro naqueles produtos que não foram excluídos da lista. Então, obviamente, o impacto é óbvio, né? A tarifa do Trump. Só que existe um impacto muito sério com relação a determinados setores que não foram excluídos ou que foram excluídos com uma tributação menor, porque não necessariamente está zero, né? Pode ser não 50%, 60%, 20%, 20 mil%, como cada hora é uma coisa. Mas o fato é, quando você tem uma alta carga tributária já no ambiente interno e mais no ambiente externo, você acaba desincentivando aquela empresa a estar nesse ambiente, tá? Então, se eu tenho tarifaço... Desestimular a exportação. Você desestimula a exportação, você desestimula N coisas. Você começa a fazer... Qual é a primeira coisa que mais dói em qualquer empresa quando você tem corte de... Quais alguns problemas? Primeiro, o desemprego vai ser o primeiro deles. Porque você vai ter que cortar pessoas. Porque não dá pra você não pagar salário. Se não dá pra você pagar salário, por quê? Porque a trabalhista, obviamente, vai vir forte. Então, você vai gerar mais um passivo do que já tá gerando. Teu estoque, a depreciação daqueles produtos. Então, existem N situações que vão acontecendo e que você vai ter que, por exemplo, colocar lá naquela rubrica que a gente chama de perdas, né? Então, existem alguns reflexos que quando você tá produzindo ali, contando com uma demanda. Imagina você não contar mais com essa demanda, porque não vai valer mais a pena você exportar. Então, aquilo vai depreciar, aquilo vai estragar no seu estoque, aquilo vai para perdas. Existe um prejuízo gigantesco que você já fez a compra, você não vai... Muitas vezes você já emitiu a nota. Ou enfim. Então... Que muito sendo pedido, né? Exato. Não então, assim... Exatamente. Então, assim, o BL, qualquer invoice, qualquer coisa que você queira. Então, dependendo muito do serviço ou da categoria econômica da empresa, do setor econômico. Então, e o desemprego. Para mim, o desemprego é o pior. Né? Claro que é o pior. E é um impacto que aí vai em várias famílias. E aí é um efeito cascata absurdo. Né? Então não dá pra gente falar que o tarifaço do Trump não fez nem cócegas no Brasil. Não, lógico que ele fez. Ele fez no mundo, né? Então imagina se no Brasil não. A gente também precisa entender a parte que nos cabe nesse latifúndio, sabe? Eu costumo dizer que o Brasil, ele é incrível, ele tem uma economia interna muito boa, graças a Deus, o nosso agro é forte, é bom, é incrível, só que não tem como não sentir, gente. Não tem como. E não tem como a gente, em termos econômicos, se comparar com os Estados Unidos, gente, né? A gente precisa entender... o nosso lugar na fila do pão, PIB, né? E o PIB dos Estados Unidos, entendeu? Quem somos nós na fila do pão. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, vai ter impacto, inevitavelmente. Inevitavelmente. A questão é como que estrategicamente eu ajusto a rota para continuar no jogo, né? Agora existem vários mecanismos. Sai do Brasil, vai para outro país, desse país você exporta. Mas vai ficar mais caro de qualquer jeito. Vai ter que ter um CD no México, alguma coisa assim. Vai, já tem, assim, já vai ter, óbvio que vai. Mas isso para os grandes, né? Isso para os grandes, e o pequeno? Que começam agora. Por exemplo, eu tenho um cliente nosso lá, que a especialidade dele é preparar as empresas de produtos para vender nos Estados Unidos. Esse cara vai quebrar. Simples assim. Se a coisa, né, se ele não se reinventar e tal, mas no modelo atual, muito complexo. O modelo atual não funciona, não vai mais. funcionar. Muito bom. Vou voltar aqui para os mitos e verdades agora. Eu dei uma volta lá longe, fui pro Trump, voltei. Se o contador cuida dos impostos, o dono não precisa se preocupar. Mito ou verdade? Mito, né? Logicamente. Como eu disse, né, gente? O contador, ele tem o limite dele no sentido da profissão. Ele vai até aqui. Mais que isso, também vai do contador falar, agora você precisa de uma consultoria tributária especializada, jurídica, etc. Até porque quando o teu crédito ou o teu débito vira uma execução fiscal, ou seja, vira um processo judicial, o contador nem pode atuar. Precisa de um advogado tributarista. Bacana. Deixar de pagar imposto, porque lá na frente eu posso se parcelar, lá na frente eu dou um jeito. Funciona? Olha, eu sei que
O óbvio seria falar mito, mas não, eu não vou ser leviana aqui também. Existe uma questão que a gente fala que é até o tax shield. Isso é bonito, isso não é? Não, não é, lógico que não, é um escudo tributário que você faz. Mas muitas vezes a empresa, ela tem problemas mais urgentes naquele determinado momento. Isso precisa ser passageiro, isso precisa ser rapidamente solucionado. Porém, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa do tarifaço tem aí uma grande questão trabalhista que vai surgir ou surgiu. Ou uma grande fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Não tem como ela pensar em tudo. Ou uma empresa que sofreu uma medida cautelar XYZ que bloqueou todos os bens. Não adianta a gente achar que não tem. Como existe a possibilidade do parcelamento ou até de uma transação tributária, que é uma negociação individualizada e personalizada para o contribuinte, é óbvio que ele vai pensar, sim, que o imposto vem depois. Isso eu não vou negar. Existe e eu vejo muito essa preocupação dos empresários, né? Apesar de muitos não entenderem ou acharem que o empresário é o mauzão da história, né? Isso. Mas quantos empresários deixam de colocar para dentro de casa, de realmente, assim, não ter no bolso, literalmente, para honrar a folha de pagamento, para honrar os benefícios, para honrar todos os funcionários. Eu já vi muitos, é uma grande maioria, sacrifica a própria família em detrimento dos funcionários, em detrimento dos benefícios. Não posso atrasar a folha de pagamento, né? Não posso atrasar o benefício. Por quê? Porque ele honra aquelas pessoas e sabe que aquelas pessoas só têm aquele salário para viver. E apesar de muitos não entenderem, acharem que empresário é sempre mauzão, gente, essa é a maioria dos pequenos negócios, a grande maioria. A grande verdade. E eu já vi muitos também, assim, paga lá 5, 10 mil de salário para um funcionário e ele tira 3. É isso mesmo. E ele pinga no bolso dele, né? Por quê? Porque ele está apostando, ele está arriscando, ele está colocando na frente. Ele crê, assim, com todas as forças que um dia vai dar certo. Que um dia fé. É fé. Brasileiro ainda, né? Que não existe nunca. A gente tem essa característica, é algo que eu acho muito positivo no Brasil. Eu admiro isso, né? Esse otimismo. E essa gana, essa vontade de empreender, de virar e ser bem-sucedido através dos próprios meios, né? Isso eu acho muito lindo. Admiro, honro e por isso, inclusive, atuo nessa área. Louvável, porque né? vejo muita sinergia com o que eu acredito, inclusive na liberdade, né? Maravilhoso. Isso é muito verdade. Agora, o que é importante a gente dizer é que esse empresário, ele escolheu estar ali no skin in the game, etc, etc, e que, é a obrigação dele. Concordo, é a obrigação dele, ele tem que honrar com aquele funcionário que trabalhou o mês inteiro. Mas então, que ele também tenha um reconhecimento devido por isso. E acho que é isso que falta. Falta reciprocidade, muitas vezes. Falta reciprocidade. Né? Não do funcionário, da população como um todo. Geral, criou-se um ideal coletivo. Né? Uma ideia coletiva de que todos os empresários não prestam ou não têm caráter. Gente... Tem de tudo, né? Exatamente. Tem empresários, tem funcionários, tem políticos, tem especialistas, tem de tudo. Tem de tudo, não dá para generalizar. Não dá para generalizar, não dá para colocar todo mundo na mesma prateleira, né? Isso tem que mesmo. realmente ter muito discernimento. Muito discernimento. E buscar trabalhar com quem tem sinergia, né? Com seus princípios, com seus valores, com aquilo que você acredita de fato. Com certeza. E tirar da frente aqueles que não têm, né? Exatamente. Assim e tá tudo bem, né? A porta da rua é serventia da casa. Pode ir embora se você não concorda. É sobre isso. Muito bem, Bia. Conversa boa. Gente, olha que lindo que a gente fez aqui hoje. A gente falou sobre impostos, sobre tributos, sobre legislação, de uma forma leve. Foi leve? De uma forma gostosa. Ai, que bom, gente. Porque imposto é um assunto chato. É muito chato, eu sei. Como é pra você ser uma pessoa tão, assim, diferente nesse meio tão chato? Né? Certinho, né? Aquela coisa, isso eu não concordo. Aquela coisa pesada, quadrada, né? Ela traz com advogado leveza. Que é juridiquês. Ai, não gente, obrigada. Traz com leveza, traz com clareza, traz com uma linguagem acessível. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Ai, obrigada. Porque o juridiquês é pesado pra muita gente, né? É pesado e desnecessário, né? São formalidades que precisam estar da porta para dentro do seu escritório. Boa. E não da porta para fora. Saber com quem falar. Saber com quem falar e como falar. Muitas vezes eu gosto até, Bia, explica melhor a desoneração. Tá certo. Ninguém é obrigado a saber tudo, né, gente? O empresário tem que saber do modelo de negócio dele. Ponto. Boa. E o resto tem que deixar Chama que o custo do Brasil... Chama um especialista, exatamente. Boa demais. Bia, vamos para a reta final. Queria que você deixasse uma mensagem, mas aquela assim, brutalmente honesta. 2 pés no peito, mas com amor nas palavras, sabe? Que você precisa deixar para os empresários sobre impostos, sobre estratégia tributária, sobre todo esse universo que a gente já está enfrentando e vai continuar enfrentando, que é esse manicômio tributário brasileiro. Maravilha. Já que a gente foi super nessa linha mais técnica, eu queria deixar para vocês uma reflexão. A primeira delas é se a pessoa que cuida do teu caixa, se a pessoa que está lá no teu financeiro,
Se a pessoa que cuida dos teus tributos, ela tá lá por confiança ou por competência? Essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui, essa reflexão. Perfeito. Quem você colocou lá, de confiança e competência? Está só por confiança? Então, você tem um grande gargalo. Então, presta atenção nisso. Acho que essa Ideal é que uma- tenha os dois juntos, né? E isso é totalmente possível, né? Totalmente Só que a gente possível. tem que ter intencionalidade, esforço realmente. Não ser acomodado e nem ser conformado em, é assim exatamente, mesmo. exatamente. Não confio em ninguém. Não. Não, dá. não é assim, gente. Existe muita gente boa. Existe mais gente do bem do que gente do mal. Concordo. Isso eu acho que a gente precisa lembrar, sabe? E trazer, olhar para sua empresa com a seriedade que ela deve. Olha para os tributos, para o balanço, para o DRE, com a seriedade que merece. Aquilo conta a história do que está acontecendo na tua empresa. Boa. E existe um histórico ali registrado. E que se você não parar para ler, é você que está optando pelo custo da ignorância. Boa. Uau. Forte, hein, gente? E outra coisa, tá construindo o seu futuro também. Então é uma escolha que Exatamente. tá na mão de cada um. Que tá né? na mão de cada um, Não com delegue isso a certeza. terceiro. Você vai Não lá delegue. e faz o que tem que ser feito, assume a bucha. É isso Já aí. tá assumindo tanto risco, né? Por que não Mais um. ter o bônus? O bônus, O exatamente. bônus já com é teu. certeza, O bônus com é que tem que buscar. certeza. É isso aí. Muito bem, Bia. Obrigada mais uma vez pela tua presença, participação. Eu sei que a tua obrigada a agenda você. é daquelas. Não, mas deu certo, Mas você viu, que né? bom, fico muito feliz e honrada com a tua presença, com a tua participação aqui. A felicidade e a honra é toda minha. Obrigada mesmo, Carol. Obrigada. Gente, papo incrível. Já se inscreveu? Já ativou a notificação? Comenta aqui qual foi o insight, qual a decisão que você vai tomar a partir de tudo que você viu aqui. Alguma coisa tem que sair, pelo amor de Deus. Pelo menos uma decisão você tem que tomar a partir dessa conversa com a Bia aqui hoje. E já agradeço aqui a tua participação, a tua audiência e até o próximo podcast Liberdade Empresarial.